Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ellen e este é o Letras na Rede. Nesta série de vídeos estamos abordando as leituras obrigatórias do vestibular de 2021 da UFES. Hoje vamos falar sobre o conto Dona Benedita, um retrato, que é o quinto conto da obra Papéis Avulsos de Machado de Assis. O conto narra o tempo de vida de Dona Benedita a partir do seu aniversário. Todo o parágrafo inicial do conto é narrado em tom de brincadeira, como se fosse um leilão de idade de Dona Benedita. O narrador, que é a voz que narra os acontecimentos da história, se apresenta em terceira pessoa e diz que o maior problema de Dona Benedita é saber que idade ela tinha, afirmando que era a coisa mais árdua do mundo depois do ofício de governar. Mas logo a brincadeira acaba e o narrador revela a idade exata da personagem. A festa é em comemoração aos seus 42 anos. Dona Benedita é uma mulher respeitável da elite fluminense que expõe a complexidade do lugar da mulher na sociedade brasileira do século XIX. Ela vivia na cidade do Rio de Janeiro com seus filhos, um garoto de 12 anos, cujo nome não é revelado, por não ter importância para o narrador, e Eulália, que tinha 18 anos, mas que parecia ter 21, por causa da sua seriedade, dos modos e das feições. Há mais de 2 anos, Dona Benedita não via seu marido, que havia sido nomeado desembargador no estado do Pará. Ela nunca ia visitar o desembargador Proença, até chegava a comprar passagens, mas logo desistia da viagem. No dia seguinte ao seu aniversário, ela resolve escrever uma carta ao marido, contando como foi a festa. Nesse instante, o narrador descreve a personagem que tem por traço principal a imprecisão. E diz: não é gorda nem magra, utiliza 5 ou 6 anéis nos dedos, possui uma boca daquelas que, ainda não sorrindo, são risonhas. Dona Benedita pode ser considerada uma metáfora do império e de como esse império oscilava e tinha uma série de veleidades e não conseguia se resolver sobre o que fazer. Assim é a Dona Benedita. Ela é a representação da veleidade com seu comportamento indeciso, volúvel e inconstante. Na carta enviada ao esposo, Dona Benedita pede sua ajuda para decidir sobre a possibilidade de casar Eulália com Leandrinho, filho de Dona Maria dos Anjos. Mas diante da resistência de Eulália ao casamento, Dona Benedita dispensa o parecer do marido e insiste na proposta de casamento, e para isso ela tem a ajuda do cônego Roxo, que reforça ainda mais essa ideia. Mas Eulália não se desespera, diz apenas que não quer se casar, sendo muito esperta e hábil com a mãe, pois sabe que os planos de Dona Benedita nunca chegavam à realização. Eulália continua rejeitando o casamento com Leandrinho, pois estava apaixonada por um oficial da Marinha. Por causa da resistência de Eulália em relação ao casamento, Dona Benedita decide ir ao Pará junto com Eulália para encontrar o marido, em um impulso de coragem, o qual reafirmaria sua postura autoritária em relação ao futuro da filha. Conhecendo muito bem a mãe que tinha, Eulália não se impressiona com seu veredito, prevendo que a viagem não aconteceria, por conta da volubilidade da mãe. Enquanto o plano da viagem é deixado de lado por Dona Benedita, Eulália inventa uma festa e estabelece laços de amizade com a família que morava no Andaraí. Entre os frequentadores da festa estava o tenente Mascarenhas, o oficial da Marinha por quem Eulália estava apaixonada. Dona Benedita se deslumbrou com a família e especialmente com o oficial, e logo convidou o oficial para jantar em sua casa. Quem faz a mediação da história é um narrador em terceira pessoa, mas esse narrador, em alguns momentos, se apresenta aos leitores em diálogo em primeira pessoa. Interrompe a narrativa, comenta, avalia e questiona a própria personagem. Um dos pontos mais obscuros desta curiosa história é a pressa com que as relações se travaram e os acontecimentos se sucederam. Por exemplo, uma das pessoas que estiveram em Andaraí com Dona Benedita foi o oficial da Marinha, Tenente Mascarenhas, vinha fardada. E Dona Benedita, que amava os espetáculos novos, achou-o tão distinto, tão bonito entre os outros moços da paisana, que o preferiu a todos. Esse é um dos muitos comentários do narrador, e um outro ele chega a interrogar Dona Benedita justamente por não saber do namoro escondido de Eulália. No dia seguinte, Mascarenhas foi ao jantar e pediu a mão de Eulália a Dona Benedita, que consentiu com o casamento.
Apesar disso, a união só se concretizou com o aceite, após o aceite do desembargador Proença, mediante carta, uma vez que ele não pôde estar presente na cerimônia porque estava doente. O casamento ocorreu sem a presença do pai de Eulália, o desembargador Proença, e também sem a presença da amiga de Dona Benedita, Dona Maria dos Anjos, pois acabaram esquecendo de convidá-la. Essa veleidade, inconstância e indecisão aparece na relação entre Dona Benedita e Dona Maria dos Anjos, e também no apego ardoroso e passageiro por roupas, livros e objetos. A falta de vontade e, ao mesmo tempo, o apego aos desejos falavam mais alto em Dona Benedita. 2 semanas após o casamento, chega a notícia do falecimento do desembargador Proença. Dona Benedita chorou todas as lágrimas de uma esposa fiel. Certo tempo depois, Eulália segue o seu caminho ao lado do oficial Mascarenhas. Ela casa com a pessoa de quem gosta e constrói a sua história, mas sem fugir do destino reservado às mulheres de elite, que era o casamento e a maternidade. Ela consegue construir a sua história no vazio deixado pela ausência do pai e pela veleidade da mãe. E Dona Benedita passa a ser cortejada por um negociante e um advogado. A sociedade incutiu-lhe outra vez a ideia do casamento. Apontou-lhe logo um pretendente, e mais uma vez surge a indecisão. Casarei? Não casarei? O conto encerra-se com Dona Benedita se defrontando com sua própria consciência, que se mostra sob a aparência de uma fada, que presidira ao seu nascimento, e que lhe diz: meu nome é veleidade. Dona Benedita encarna a própria veleidade. E assim concluímos o nosso conto, nosso 5º conto. Não esqueça de conferir os outros vídeos da série e de seguir o Letras na Rede aqui no YouTube e também no Instagram, Twitter e Facebook. Obrigada e até a próxima. Não esqueça de conferir os outros vídeos da série e de seguir o Letras na Rede aqui no YouTube e também no Instagram, no Twitter e no Facebook, pelo @Letras na Rede. Deixe nos comentários as suas dúvidas e perguntas sobre esse conto ou sobre a obra do Machado de Assis. Ao final da série sobre papéis avulsos, voltaremos para responder suas perguntas.